Olá, está começando mais uma Ana Kaline Entrevista, que vai ao ar todas as quartas-feiras pela UTV, pela TV Guarulhos e também às quintas pela Viva Web TV. O assunto de hoje eu adoro, afinal de contas a gente tem que cuidar do corpo e da mente. A minha convidada de hoje, depois de modelar por 20 anos, resolveu se dedicar a yoga. E ela vai contar tudo sobre essa transição. O que aconteceu na vida da Dani Vidotti para ela mudar assim radicalmente, né, de experiências. Dani, obrigada pela presença, tudo bem? Oi, Ana, tudo ótimo. Eu que agradeço pelo convite. E que delícia, eu amo falar sobre isso, contar a minha história. Então vamos do início. Dani Vidotti é de São Paulo, de onde? Conta um pouquinho da tua infância, como é que foi, tudo isso. Conto sim, eu sou de São Paulo, sou do bairro do Tatuapé. Então, é um bairro bem gostoso de se morar, um pouquinho afastado para algumas pessoas, mas a gente brinca que quem está no Tatuapé fica difícil de sair, porque realmente é muito gostoso. Então, estive sempre aqui, sigo pelo Tatuapé também. E, bom, posso começar a contar, então? Bora, família grande, família pequena. Família média, tenho uma É, irmã mais velha, e o irmão mais velho, sua caçulinha, é. e meus pais, né, que agora pós-pandemia se mudaram para Ubatuba, então, uma delícia, agora tenho casa em Ubatuba também. E a minha irmã, ela mora fora do Brasil já há muitos e muitos anos, né, no momento ela tá morando em Bali, na Indonésia. Nossa! Sim, delícia, né? Oh, E meu irmão tá em Ubatuba com os meus pais e eu tô aqui em São Paulo. e teus pais faziam o que na tua infância? Qual que era a formação dos seus pais? Meu pai é engenheiro, agora pós-pandemia se aposentou, por isso foram para Ubatuba. E a minha mãe, ela trabalha no ramo das terapias holísticas, faz de tudo um pouco. Eu já tô Teve. aqui nesse caminho, né? Estou percebendo. Dani, conta para mim, o que que você queria ser quando era criança? Qual que era o sonho da Dani? Nossa, quando eu era criança, vamos ver se eu lembro. Bom, eu acho que de primeira eu queria ser professora, né? Acho que toda criança se identifica um pouco com professora, né? Acho que eu tinha vontade de ser professora, mas aí depois, muito cedo, eu tinha vontade de ajudar também as pessoas. Eu acho que muito cedo eu comecei a sentir que eu queria ir para esse caminho de ajudar. Tanto que meu primeiro vestibular foi para enfermagem. O primeiro vestibular que eu prestei foi para enfermagem. E aí? E foi logo quando eu entrei na faculdade de enfermagem que me chamaram para ser modelo. E eu não tinha ainda tido interesse em ser modelo, sabe? Foi muito curioso até. Eles foram gravar, tinham acabado de começar as aulas, eles foram gravar um comercial sobre a faculdade, dentro da faculdade. E a produtora desse comercial me viu, porque eu ali curiosa fui assistir a gravação. E ela perguntou se eu queria ser modelo, me deu um cartão. E eu fui na agência. E aí logo eu já fui agenciada e logo já veio o primeiro convite para viajar para Milão. E eu acabei trancando a faculdade de enfermagem. Nossa, foi tudo tão rápido. Assim, e você modelou durante 20 anos, né? Como é que foi essa experiência? Eu modelei. Ah, foi maravilhosa. Aprendi muita coisa, conheci muita gente, viajei o mundo. Apesar de eu ter começado a modelar já com quase 18 anos, né, não tão nova como as modelos costumam começar, eu era muito criança, sabe? Então, eu sinto que é mais ou menos como se eu tivesse começado com 15 anos, como as meninas começam. Eu era bem criança, tudo era muita novidade para mim. É, e eu já comecei logo a viajar. Então, eu passei vários anos viajando, até o momento que eu comecei a ter vontade de estudar novamente. E você morou sozinha, você E sempre aí, viajou sozinha nessa na onda verdade, de... assim, né? Hum. Nós modelos, assim, a gente viaja sozinha, mas a gente nunca mora sozinha, né? Porque as pessoas Ah, colocam a gente num apartamento com várias outras modelos. Por exemplo, né, em Milão, uma das vezes que eu fui, eu morava com
6 meninas. A outra vez que eu fui, eu morava com 11. Nossa. Foi um apartamento onde eu morei com mais gente. Não. Mas também em Nova York éramos 4, no Chile éramos 3. Então, assim, isso varia, sabe? E quanto tempo você passava em cada país? Normalmente a gente passa uma temporada. Tem modelos que acabam ficando mais tempo. Eu ficava só temporadas. Eu tinha muita vontade de voltar, sabe, Ana? E se você fosse me perguntar se eu tinha algum arrependimento, eu vou dizer que o único arrependimento era a minha vontade de voltar para o Brasil. Eu acho que eu podia ter aproveitado mais fora, sabe? Então eu ficava de 2 a 4 meses, dependendo do lugar, e mudava de país. E quando eu mudava de país, na grande maioria das vezes, eu conseguia dar um pulinho no Brasil antes de ir para outro país. Outras vezes não, assim, dentro da Europa mais difícil, né? Então, de Milão, vai para Barcelona, vai para Madrid, vai para Paris. Então, eles não deixam muito voltar para o Brasil. Mas quando eu mudava de continente, normalmente eu conseguia dar um pulinho no Brasil. Eu sentia essa falta da família. Mas eu acho que é aquela coisa, você nasceu na Zona Leste. E a Zona Leste é um lugar muito família, né? A gente fala de Tatuapé, né, da Moca, esses lugares são muito família, então deve ser complicado. E você modelou para grandes marcas, Dani? Modelei para grandes marcas, sim. Um dos lugares que eu mais gostei de morar foi no México. O México é muito gostoso. Acho que também parecido um pouco com o Brasil, né? Os brasileiros são muito bem tratados lá. No México, por exemplo, eu modelei para grandes marcas mexicanas, então daqui a gente não conhece, mas foi uma experiência muito legal de se viver, sabe? Ao mesmo tempo, eu estava no banner da marca principal de roupas, ali na rua principal, como se fosse uma spray, sabe? Uma foto gigante minha. Eu estava na campanha inteira do maior shopping center, fazendo a campanha do próprio shopping. Eu estava na capa de 2 revistas ao mesmo tempo. Eu estava no catálogo da Avon. Então, foi uma experiência muito legal. No México, eu fiz muitos grandes trabalhos. Mas fora do México também. Em Milão, eu trabalhei para Prada, trabalhei para Miu Miu. Que mais? Comerciais, né? Comercial de refrigerante. Eu que todo mundo vê que passa bastante na TV, eu fiz muito. O que é bom e o que é ruim nessa profissão? Os prós e contras. O que você sentia? Além da saudade do teu país, óbvio, da família, o que te falava assim, pô, será que eu tô no lugar certo? Eu acho que o que eu sentia era como você tem que confiar nas pessoas que você não sabe bem quem são. Isso não tem jeito, sabe? Você vai viajar, a agência do Brasil, ela te apresenta para uma agência, como funciona, né? Ela te apresenta para uma agência internacional e a agência internacional te contrata. Então você vai para lá e você só ganha se você trabalhar, mas também você não paga nada para estar lá. Eles investem em você, eles te dão dinheiro para passar a semana, que é super pouco, é só para virar mesmo. E conforme você vai trabalhando, você vai ganhando. Então tem, né, essa parte de você não ter certeza se você vai trabalhar ou não, mas que também tá tudo bem, porque você tem contrato assinado e você não deve nada pra gente. A gente tá arriscando uma chance em você. Só que ao mesmo tempo, você chega num país onde você não conhece ninguém. E você é uma menina, né, no meu caso, uma menina que você precisa confiar em pessoas que você nunca viu. E você precisa confiar que eles estão te mandando para o lugar certo e que aquilo vai ser seguro. Essa parte eu acho que foi o que mais pegava para mim. Muitas vezes eu não sentia confiança, sabe, em alguém da agência, em um cliente, tinha que viajar com esse cliente, tinha que ir para outra cidade, fazer trabalho. Nunca aconteceu nada, tá? Graças a Deus. Eu pergunto, você foi assediada? Não, assim, né? Nada que. Enfim, muito triste até te falar isso, mas nada que nós mulheres não estejamos acostumadas, né? Aqueles assédios sutis, se é que a gente pode chamar disso, né? Eu acho que ainda mais por ser modelo, né? Eu acredito que todo mundo dá uma tentadinha.
sabe? Será que ela vai aceitar ir nesse jantar à noite, por exemplo? Né? Então, o convite é feito, mas nada além disso, sabe? De você falar um não e tá tudo certo. Então, digo que sim, mas nada que eu não tenha conseguido encaminhar aí, que nenhum problema. Você acha que você perdeu muita coisa nesse tempo, nesses 20 anos modelando? Você perdeu muitos, vamos dizer assim, momentos que meninas, né, que não modelam, vivem e você não viveu? Não acho. Não acho. Posso falar assim de boca cheia. Não acho. Enquanto eu estava ali tendo modelo, tendo um trabalho e uma responsabilidade, eu também estava sendo menina, eu também estava saindo, eu também estava me divertindo, sabe? Não tive que levar não é uma profissão que me pediu uma vida de seriedade, nem me pediu crescer muito antes do tempo. Não sinto que isso foi preciso acontecer, sabe? Eu aproveitei muito, aproveitei mesmo. O que como eu te falei, eu só me arrependo de não ter aproveitado mais pelo fato de eu ser um pouco medrosa e não confiar em todo mundo, e talvez eu pudesse ter ficado mais tempo, aproveitado mais. Mas foi perfeito. E em que momento você decidiu parar? Chega, não quero mais isso. Então, quando eu comecei a sentir necessidade de estudar, porque isso não tem como conciliar meu. Uma hora você está em cada país, e aí eu comecei a sentir muita vontade de estudar. Eu já estava ali nos meus 20 e tantos anos, eu falei, gente, não fiz uma faculdade, não sei até quando esse trabalho de modelo vai durar. Nem imaginava que ia durar tanto tempo ainda, né? E aí comecei a sentir a necessidade de estudar. Eu estava em Nova York, quando eu comecei a sentir essa necessidade. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu conversei com a minha agência. A gente teve até uma discussão, porque a agência queria que eu continuasse viajando, porque eu dava muito dinheiro para eles quando eu estava fora. E aí eu não aceitei, eu quis ficar aqui. E assim, minha vida, muita coisa aconteceu. E aí eu comecei a estudar para ser atriz. Olha só que curioso, né? Não era algo que eu tinha crescido com vontade. Eu comecei a estudar para ser atriz. E aí ainda estudando para ser atriz, eu acabei fazendo algumas outras viagens, né? Depois fui para a Alemanha, que eu ainda não tinha ido também. Fui para Hong Kong, fui para a Ásia, assim, já mais velha, trabalhar como modelo. Estudei para ser atriz, me formei atriz. Comecei a trabalhar, fiz várias peças de teatro, fiz curta-metragem, fiz participação em longa e comecei a fazer teste para novela. E foi aí que começou o meu despertar. E aí? Porque eu comecei a ver que aquele meio não era para mim. Não era o que eu queria para minha vida, sabe? É um meio muito difícil. Eu honro muito as atrizes e os atores, porque o que eles aguentam para falir não é pouco. É um meio muito difícil, é um meio desafiador. É muito dinheiro se gasta, pouco dinheiro se ganha, principalmente até você ter sucesso, fora todos os outros problemas, e, enfim, puxadas de tapete, assédios de vidros, é muita coisa que você precisa abrir mão, eu acho, para ser um ator e uma atriz. Pelo menos essa foi a minha experiência. Com certeza, certíssima. Decidi que não era para mim, e aí começou a me despertar, e aí eu comecei a buscar outras coisas, né? O yoga já tinha entrado na minha vida muito cedo, porque a minha irmã já foi professora de yoga. Então, quando eu era adolescente, ela me arrastava e ia com ela para fazer aula de yoga, e eu ia, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas ia fazer aula, me sentia bem, voltava, ela me convidava, era minha irmã mais velha, então era legal sair com a irmã mais velha, né? Então ela me chamava para ir e eu ia. Mas o yoga não começou a fazer parte da minha vida nessa época, ainda da adolescente. Começou mesmo lá depois dos meus 20 e tantos anos, quando eu comecei a despertar por um autoconhecimento, né? A perceber que eu queria buscar um outro caminho, não esse caminho difícil que a moda e, enfim, e a televisão estavam me colocando. Porque de artista, porque a vida é aquela coisa do deslumbre, né? Muita gente vê a parte positiva, óbvio, né?
ficar famoso, ser convidada para os eventos importantes, shows, etc. Eu fiz teatro também, e concordo com você, a dedicação, o retorno é muito demorado, e quando a gente não aceita determinadas coisas, esse retorno não pode nem existir, né? Exatamente. É o problema maior. Mas você fez gastronomia, foi nesse interim? Como é que é? Virou cozinheira? Olha só, né? Eu comecei a praticar yoga para mim, tá? Para o meu bem-estar, foi um caminho que eu encontrei de autocuidado, estava me fazendo muito bem a prática de yoga, e aí eu comecei acho que a me conhecer melhor também. E aí eu comecei a sentir essa necessidade de fazer uma faculdade. Eu sempre tive vontade, Ana, de fazer uma faculdade. Nunca tinha feito, de fato, né? E aí foi quando eu escolhi gastronomia. Eu gostava muito de cozinhar, claro. Minha família falava que eu cozinhava muito bem, meus amigos falavam que eu cozinhava muito bem. E eu falei assim, olha, eu acho que vai ser muito gostoso fazer gastronomia. E aí fiz. Sou graduada em gastronomia. Ainda trabalhava como modelo nessa época, né? Eu consegui conciliar a faculdade com o trabalho de modelo, até porque eu mesma pagava a minha faculdade com o meu trabalho. Então, assim, não foi fácil. Foi uma época realmente que não deu para eu viajar, né? Fiquei esses anos da faculdade no Brasil. Quando eu terminei a faculdade, eu abri uma empresa de eventos. Então, eu levava comida aonde a pessoa quisesse. Eu levava comida e isso era muito divertido. Trabalhei com essa empresa por 3 anos e percebi que era muito cansativo, que eu não estava dando conta da gastronomia. Então, o que eu pensei? Falei, eu vou continuar trabalhando como modelo mais um pouquinho, porque logo eu vou precisar parar. E a gastronomia eu posso retomar a qualquer momento da minha vida, né? Se eu tiver 70 anos, com energia eu posso. Então, dei um tempinho na gastronomia e voltei a me dedicar ao trabalho de modelo, fiquei mais alguns anos, exclusivamente trabalhando como modelo. Mas, enquanto isso, eu estava ali me aprofundando no autoconhecimento. E aí, chegou uma hora que nem no trabalho de modelo estava sendo suficiente mais. Eu não estava me encontrando na carreira de modelo, eu estava achando que as pessoas se importavam muito pouco com como eu me sentia, com o que eu pensava, ninguém queria ver o que eu tinha para falar, e eu já estava sentindo uma necessidade de me comunicar de uma maneira diferente, de comunicar tudo que eu estava aprendendo, descobrindo sobre o autoconhecimento. E nesse meio da modelo, ninguém está nem aí, ninguém quer saber, ninguém está interessado. Querem que você esteja com a carinha bonita e faça seu trabalho. E foi tudo bem por 20 anos, esse lugar. Mas, de repente, esse lugar não estava cabendo mais. E aí eu fui fazer um curso de formação mesmo em yoga, porque eu só estava nas práticas e nos aprofundamentos pessoais. Fiz o curso de formação, descobri que o yoga ia muito além do que eu já sabia e de que qualquer professor tinha me falado. E falei, eu quero ser professora de yoga. Então, eu terminei o meu curso e já, sim, de imediato, comecei a dar aula de yoga. Continuei modelando e dando aula de yoga até o momento que eu consegui, eu digo, tirar os 2 pés do chão e me dedicar só ao yoga mesmo. Mas, dando um salto aqui para frente, hoje em dia, o trabalho de modelo tem me procurado, vira e mexe eu faço ainda o trabalho de modelo, até muito louco uma vida acontecendo. Só que já de um outro lugar, as pessoas me querem como modelo porque eu sou bem, porque eu faço bem-estar, então eu só sou chamada para modelar para produtos de bem-estar, para roupas de bem-estar. Então, assim, a modelo entrou dentro da professora de yoga e não ao contrário, sabe? É muito legal. E é um movimento extremamente positivo, até de resgate, né? Às vezes a gente resgata de uma outra forma, porque você saiu da modelagem com uma visão negativa, vamos dizer assim, as pessoas não me veem, né? Não veem minha essência, não querem saber o que eu estou sentindo. E agora você tem que passar para as pessoas coisas positivas, sentimentos, e não somente uma cara bonita. Então você vê que vem uma resposta, o universo conspira, né? Eu tenho algumas curiosidades. A yoga, ela tem, vamos dizer assim, linhas que nem a psicologia.
tem yoga tal, yoga tal, yoga tal. Explica pra gente o que é esse movimento e se existe essas diferenciações. Tem sim, tem várias linhas. É bom, eu acho que é positivo, porque agrada todo mundo também, né? Assim como a psicologia. Claro que o yoga nasceu de uma única, né, prática, que é o Hatha Yoga, que é o yoga clássico. E a partir do Hatha Yoga, conforme os mestres iam aparecendo, eles foram adaptando essa prática. Então tem a Iyengar Yoga, tem Vinyasa Yoga, Ashtanga Yoga, Power Yoga, tem diversos tipos de yoga. Todos com a mesma base, mas com algumas mudanças, né? O Iyengar Yoga, por exemplo, é uma prática mais parada, você fica mais tempo em cada posição para ela aprofundar no seu corpo. Já, por exemplo, o Vinyasa Yoga é uma prática fluida. Você vai fazendo um asana grudadinho no outro, sem muita pausa. Então é mais ou menos por aí que vai mudando. Qual que é a sua linha? Qual que te faz melhor e a que você prega? A linha que eu escolhi foi o Hatha Yoga, que é o yoga clássico. Eu escolhi o Hatha Yoga porque, para mim, é a prática que me traz equilíbrio, dentre todas as que eu já experimentei. Durante a minha formação, eu experimentei diversos, né, tipos de yoga, e o Hatha realmente é a mais equilibrante. Você começa, ela não é uma prática nem tão parada e nem tão movimentada, ela é uma prática que tem um ápice, que depois vai relaxando, e eu gosto, essa eu mais gosto. Dani, você fez vários cursos fora do país, tem aqui cursos na Índia, nos Estados Unidos. É diferente? Você sente, mesmo que seja a mesma linha, varia de país para país? Às vezes até por causa do nosso jeito, por causa das culturas, ela varia. Varia demais, Mesmo sendo da mesma linha? Mesmo sendo da mesma linha, por isso que eu gosto de pegar um curso aqui, outra ali, sabe? Fazer curso direto com os indianos, imagina, é completamente diferente, né? Porque fazer um curso aqui no Ocidente, o yoga já chega aqui tendo passado por várias outras pessoas, eu acredito, né? Beber da fonte é feita outra coisa. Então, fazer com os indianos é diferente. Eu gosto também, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Foi muito interessante fazer, também aprendi coisas diferentes. No momento, por exemplo, eu tenho um professor que eu digo que a pandemia me deu de presente, né? Possibilitando o online, que antes não acontecia dessa forma, né? Meu professor atual, porque assim, todo professor de yoga precisa de um professor, né? Não dá, a gente precisa também de alguém puxando a nossa orelha, de alguém que vai te incentivar a aprofundar, porque senão a gente também pode acabar ficando ali naquela zona de conforto e não aprendendo nada novo. Então eu tenho um professor hoje que ele é inglês. Então eu faço aula online com ele toda semana e ele tá lá em Londres. É completamente diferente da aula com o americano, por exemplo, da aula com o indiano, por exemplo. Mesmo que a gente vá beber na mesma fonte, sim, é diferente. Vale a pena. O que é? Qual é a diferença que você sente? Olha, na aula dele, eu acho que é uma aula mais desafiadora. Eu acho que, como você falou, eu acho que a cultura, ela acrescenta algo diferente na prática. Então, o inglês, ele tem aquele humor diferente, aquele humor mais ácido, né? Então, a aula dele tem essa vibe também, de ter um humor, mas de também pegar firme. Não é uma aula para um iniciante, não é uma aula fácil, até para mim, muitas vezes a aula é difícil, mas é uma aula que explora lugares de mim que outras não exploram, por exemplo. Eu acho que isso tem a ver, sim, com a cultura do inglês. É interessante, né? E o brasileiro, como a gente é mais quente, eu acho que as nossas aulas devem chamar, as nossas aulas, né? Tudo nosso chama mais atenção. Para quem é indicado a yoga? Quais são as indicações? Vamos falar agora com a especialista em yoga. Falar assim, eu indico yoga para... Eu tenho que dizer que eu indico yoga para todo mundo. O yoga, ele pode ser benéfico para todo tipo de pessoa. Mas, para que o yoga vamos dizer assim, indicado, né? Ele é indicado para trazer equilíbrio físico, mental e emocional, que é o que todo mundo precisa, principalmente, né, atualmente.
Então, o yoga, ele vai corrigir a tua postura, ele vai te trazer flexibilidade, ele vai melhorar o teu equilíbrio. Tudo isso que a gente faz no tapetinho de yoga é refletido fora. Então, fora do ambiente do yoga, na minha vida, no meu dia a dia, eu vou me tornando uma pessoa mais equilibrada, eu vou me tornando uma pessoa mais resiliente, eu vou me tornando uma pessoa mais pastosa, né? Mais flexível, também com as emoções, também com o meu mental. O yoga, ele é considerado uma prática meditativa, então ele é indicado por causa de qualquer desequilíbrio, como ansiedade, depressão, estresse constante, até os esgotamentos, né? O yoga, ele ajuda a prevenir os esgotamentos mentais, para não chegar num burnout, para cuidar, se você já teve um burnout, né? Para evitar de ter de novo, para acelerar essa recuperação. O yoga, ele também é indicado para várias questões de saúde mesmo, né? Por exemplo, com inflamações, como fibromialgia, esse tipo de inflamação, o yoga é super indicado, é super benéfico, diminuir as dores. Para quem tem dores frequentes nas costas, nas articulações, que mais? Nossa, o yoga é indicado para tudo, Anne. Se você está muito bem e tudo mais perfeito ainda, pratique yoga, porque ela vai retardar o seu envelhecimento, vai fazer com que você se mantenha com uma coluna saudável, que é toda a base nossa, né? E vai fazer também com que você tenha mais energia, porque o yoga, ele gera energia, ele não gasta tanta energia, ele gera mais energia do que gasta, um pouco diferente de algumas atividades físicas. Então, ele é benéfico também, melhora a sua vida nos outros setores, no ambiente de trabalho, por exemplo, ou na sua vida pessoal mesmo. O yoga mudou a Dani. Como é que era a Dani antes do yoga? Como é que é a Dani hoje? A Dani antes do yoga era ansiosa. Não vou dizer que eu não sou mais ansiosa, né? Eu acho que... Você controla a ansiedade? Mas agora eu aprendi a controlar a minha ansiedade, a minha ansiedade não me controla mais. Então, eu posso dizer que eu não sofro de ansiedade, mas sim, sou uma pessoa ansiosa e preciso ter esse cuidado constante. O yoga me transformou numa pessoa mais empática, porque eu passei a me conhecer melhor. Então, quando eu me conheço melhor, eu conheço melhor o outro também. E então, eu me tornei uma pessoa mais amorosa, sabe? Eu sou mais amorosa comigo. Porque, Ana, o yoga, o pessoal fala assim, nossa, mas quem pratica yoga é tudo vegano, né? Todo mundo vira zen. Ando muito zen. Mas é porque não é proposital. É porque o yoga, ele te traz um bem-estar a nível tão profundo que o seu corpo começa a querer outras coisas. Então, você tem vontade, isso é muito especial da prática de yoga, você tem vontade de ser mais saudável. Por exemplo, você vai numa academia fazer uma musculação, você não consegue sair da musculação e se entupir de sorvete, por exemplo. Você não tá com vontade disso, você tá com vontade de água, você tá com vontade de coisas mais saudáveis. O yoga, como ele promove uma neuroplasticidade, isso faz com que o teu cérebro se adapte àquela prática e queira mais daquela prática, é algo que vai crescendo em você. E aí você vai se tornando mais saudável também. Eu vou te dizer, eu sou embaixadora, né, do movimento, que é chamado Movimento Mais Leve. E esse movimento, ele nasceu de uma marca que se chama Schreiber, e essa marca, ela produz cosméticos, desodorante, creme pro rosto, algumas vitaminas também, suplementos, tudo com olhar vegano, com selo vegano, sem nenhum produto químico, e eu amo fazer parte desse movimento. Por que eu amo? Porque a minha vida é assim. Depois de um tempo que eu fui me aprofundando no yoga, eu fui tendo necessidade de parar de colocar no meu corpo também o que não me traz bem-estar, o que não me faz bem. Então, eu fui parando de usar desodorante com alumínio, eu fui parando de usar esses cremes, dessas maquiagens que são pura química, eu fui começando a cuidar da minha suplementação vitamínica. Então, eu concordo com esse tipo de movimento como é o mais leve. Por quê? Porque fazer escolha saudável te deixa realmente mais longe. E dentro desse movimento, a gente tenta passar essa visão.
Que é a visão do que eu faço na minha vida mesmo, sabe? Eu não sou exatamente vegana, apesar de eu fazer escolhas veganas na grande maioria das vezes, então eu já não tenho mais coragem de comprar uma bolsa de couro, por exemplo. Acho que não tem necessidade de, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, de vez em quando eu tenho vontade de comer um peixe, eu como, tá tudo certo, sem nenhuma rigidez, sabe? Eu já não como carne desde o início da minha adolescência, nunca gostei de carne mesmo, então meu caso é diferente dos outros. Eu não gosto de carne, eu não como carne por conta disso, mas eu gosto de peixe. Só que hoje eu escolho comer o peixe só de vez em quando, porque se eu vou causar algum problema para o meio ambiente, que seja seja o menor problema possível. Eu sei que eu não preciso disso sempre, então eu só faço quando me dá vontade. Você passa isso para os seus alunos? Quer dizer, o yoga, além da questão dos exercícios, da meditação, né? Que tem exercícios de respiração e outros tipos de exercício, você divide essa experiência da alimentação saudável, dos produtos saudáveis, da questão da sustentabilidade. Você consegue passar isso? Olha, eu respeito muito as outras pessoas. Então, durante as minhas aulas de yoga, eu só trago esse tema se o aluno comentar comigo que está sentindo algum desequilíbrio, que não está bem, Entendi. e aí eu faço essas sugestões. Você pode se sentir melhor se mudar a sua alimentação, como é que você está se alimentando, como é que você está se dedicando ao seu sono, quanto de estimulantes você coloca no seu organismo por dia. Eu passo, se o aluno me comunica isso, Ana. Eu sou muito cuidadosa, sabe? Mas nas minhas redes sociais, aí eu aproveito para passar tudo que eu posso e mais um pouco. Quem me acompanha nas redes aí tem muita dica de como levar uma vida mais saudável, mas eu gosto de passar sempre no lugar do que é possível e do que é real, né? Então, é assim que eu vivo, né? Assim que eu lido com a minha saúde, o que é possível e o que é real para mim, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu gosto de tomar café, mas de um bom tempo pra cá, eu comecei a perceber que o café estava mais tirando a minha energia do que me dando energia, né? E fui estudar isso. Falei, por que isso acontece? E fui descobrir. A cafeína é estimulante, né? A cafeína é um estimulante. Sendo assim, ela acelera o seu sistema nervoso. Ela acelera o seu coração, a circulação sanguínea, ela acelera tudo no seu corpo. Sim. Consequentemente, ela gasta uma energia danada para ela poder acelerar aquilo no seu corpo, só que você não está repondo aquela energia. Então, se eu tomo um café para fazer uma atividade física, eu estou repondo energia, porque eu estou gerando energia na atividade, mas a energia entra no meu corpo, eu estou meio que gastando o café, vamos dizer assim. Se eu tomo café para ficar o dia inteiro sentada na frente do meu computador, o meu corpo está usando por conta própria toda a energia que ele tem armazenado. E eu não sabia que o café funcionava, os estimulantes funcionavam desse jeito. E eu falei, uau, então é por isso que quanto mais café eu tomo, mais sem energia eu me sinto. Eu tô desperta, porque ele é um estimulante. Mas eu fico cansada do mesmo jeito e até mais cansada. Nossa, eu não estava percebendo. Você toma muito café, vou começar a perceber isso. Pois é, eu tomava também, de balde, vou contar pra vocês o segredo. E aí eu comecei a diminuir. Então, assim, eu não tomo mais café todos os dias. Olha só que curioso, né? Nos dias onde eu tenho mais atividades para fazer, os meus dias mais cheios de trabalho são os dias que eu escolho não tomar café. Porque são os dias que eu vou precisar de mais energia. O meu corpo precisa manter a energia para conseguir lidar com todas as tarefas. Esse dia eu escolho não tomar café. E tá sendo transformador para mim, viu? Essa experiência eu comecei há uns 3 meses, mais ou menos, tá? Tá sendo muito transformador. E nos dias que eu tenho menos afazeres, ou seja, eu vou precisar de menos energia, e consequentemente pode ser que eu tenha mais sono e mais vontade de relaxar no momento que eu não poderia, é o dia que eu me permito tomar um café. E a hora que funciona pra mim. E a mais assim, só de manhã. Dani, você alia a yoga a outras atividades físicas? Você o que você faz além de yoga? Eu faço musculação. Uhum. Eu senti que eu, assim, principalmente como professora de yoga, precisava fortalecer meu corpo de uma outra maneira
para que eu esteja em equilíbrio para dar as aulas de yoga. Então, eu estava praticando muito a yoga, né? A minha atividade física era yoga, meu trabalho era yoga, e eu só fazia yoga. E eu comecei a sentir no meu corpo que eu precisava de um outro estímulo. E fui buscar a musculação, não é algo que eu goste, para ser muito honesta, mas é algo que me faz muito bem, que eu saio do treino me sentindo muito melhor do que quando eu cheguei. E, consequentemente, olha só que interessante, né? Eu descobri que eu tô gerando mais energia ainda para mim, porque eu tô colocando um treino diferente que o meu corpo está sentindo como uma novidade. E agora eu tenho mais energia para ser usada no meu trabalho, por exemplo. Porque assim, viu, Ana? Quanto mais energia a gente gera, quanto mais a gente coloca atividade que gerem energia fora do trabalho, mais energia a gente vai ter para usar dentro do trabalho, com os nossos afazeres diários. A gente vai se sentir mais motivado, a gente vai ter mais energia armazenada no corpo. Por isso é tão importante não ficar sedentário. Ter uma atividade física e, principalmente, né, ter uma alimentação equilibrada, principalmente se você já está sentindo que tem algum desequilíbrio no seu corpo, uma dificuldade de digestão, enfim. Ter uma alimentação equilibrada e tomar cuidado com o que você coloca para dentro do seu corpo e também na sua pele, sabe? Porque muitas vezes a gente está colocando tanta toxina para dentro, em creme que a gente usa, maquiagem, perfume, coisas que também, nosso corpo também precisa gastar uma energia a mais para lutar contra. E aí, de repente, você está sentindo outros desequilíbrios, você está tendo problemas no trabalho, não está dormindo bem, você nem imagina da onde que pode estar vindo isso. Então, é bom dar uma olhada, né? Isso Não, a gente tem que criar o hábito de ler, né? Tudo que você compra, leia. Qual a composição, o que aquilo faz de positivo e negativo. Você morou fora, então a gente cria essa cultura lá fora, né? Porque aqui a gente não lê, né? Bula de remédio, a gente não lê composição química de produtos. E lá fora as pessoas leem muito exatamente por causa desses cuidados, né? Então, a mudança já começa por aí. Yoga para as crianças. Conta para mim, como é que uma criança consegue praticar yoga, amiga? Porque eles são extremamente, vamos dizer assim, agitados. Como é que é colocar uma criança na yoga? O yoga para criança, ele é guiado de uma forma diferente do yoga do yoga para criança, ele acontece de uma forma mais lúdica mesmo. Não é que a criança vai conseguir ficar ali no asana, né? Primeiro de tudo, nem tem a mesma duração. O yoga para o adulto, ele dura de 1 hora a 1h30, a prática. As minhas aulas duram 1 hora, não tem práticas que são mais longas. E o yoga para criança dura em média 30 minutos. É o tempo que a criança consegue se manter presente, né, numa determinada atividade por esses 30 minutos. A prática de yoga para criança é uma delícia, porque a gente usa outros acessórios, a gente usa brinquedos, a gente usa, às vezes, cartinhas, tem baralho de yoga para criança, esse baralho tem o desenho do bichinho fazendo aquela postura, e aí a gente distribui esse baralho, cada criança tira um, faz a postura, todo mundo faz junto, a gente precisa ser muito criativa para dar aula para criança, precisa gostar, precisa ter energia para isso, porque realmente não é fácil. Tem dia que você vai chegar e que as crianças não estão afim, você vai ter que despender de uma energia muito maior para conseguir fazer com que essas crianças fiquem atentas, né? Mas é muito benéfico, Ana, vale super assim. Yoga para criança é muito bom, já vai treinando o cérebro dela, porque o yoga, ele modifica a química do nosso cérebro, vai fazendo com que a gente passe a trabalhar mais no nosso lado do cérebro, né, que é o sistema nervoso parasimpático, que é o que traz o bem-estar e o relaxamento. Quando muitas vezes a gente está sempre no lado do cérebro, que deixa a gente ativo, desperto, pronto para se defender de alguma coisa. Não deveria ser assim. Dizem que no começo de tudo não era assim, que a gente não foi feito para trabalhar no lado do cérebro, mas isso foi acontecendo conforme a humanidade foi, né? Evoluindo entre aspas, né? Eu sempre falo que é uma evolução ao contrário, né? Então você só vai, né? A gente vai mudando
Mas, Exatamente. eu acho que a gente retrocede, né? Quando a gente começa a pensar muito no movimento e esquecer do nosso movimento. Gestante é a mesma coisa? É diferente? Tempo menor? Como é que é? Gestante é a mesma coisa. Eu, particularmente, amo dar aula para gestante. Eu sou até formada em doula. Eu fiz a formação de doula para, enfim, para ter como algo mais especial nas minhas aulas para gestantes. Eu não fiz a formação de doula para trabalhar, atuar como doula. É lindo, doula. Eu fiz uma matéria sobre isso. É maravilhoso. Nossa, é muito lindo. Foi um dos mais maravilhosos que eu já me dei de desenho. Você fez aonde? Sem te cortar. Imagina, eu fiz no espaço Flor das Águas. É um espaço que tem lá em Cunha, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. E eles têm lá uma... chama Casa de Parque, se eu não me engano o nome lá. Tem uma parceira que mora nessa comunidade. E essa parceira, ela vai criando, ela vai ensinando outras mulheres. Então, já existe uma grande parte de mulheres que moram nessa comunidade. E eles fazem partos lá também, então foi uma imersão de uma semana, todos os dias lá. Nossa, que coisa mais linda, foi uma experiência maravilhosa. Isso te ajuda? Te ajuda quando você passa... Não é dar aula, né? É um treinamento, na verdade, o yoga, né? É um treinamento de mente e corpo. Um treino, não deixa de ser um treinamento. E eu passo, me ajuda bastante. Eu tenho mais confiança também em ensinar o yoga para gestantes, porque eu entendo, por um outro ponto de vista, o que é bom e o que não é para gestante, porque o olhar da doula é um pouco até diferente do olhar da medicina tradicional, né? Tem muita gente não. Tem muita coisa que na medicina tradicional é contraindicado, por exemplo, ainda, e a gente já sabe que, na verdade, não é contraindicado. É só uma questão de adaptação e de evolução aí das práticas. Então, na doulagem, a gente aprende muita coisa que eu posso utilizar com a gestante. E eu gosto também porque, não só na questão da prática, mas na questão do aconselhamento, na questão de eu falar por ela também, por essa gestante, de estar, de certa forma, doulando ela durante a gestação, através da prática. Eu coloco dentro da prática também práticas de manobras, de massagem, de posições que eu aprendi na doulagem, então eu vou ensinando ela coisas que eu aprendi na doulagem para serem feitas quando estiver chegando no momento do parto. Eu consigo treinar o parceiro dela, ou a parceira, para ajudar essa mulher no momento do parto também. Tudo isso através do yoga. Então, para mim, é muito positivo. Não é que precise, tá, gente? Sério, você não é doula e dá aula para gestante. Claro. Eu tenho uma amiga, ela é praticante de yoga, e a yoga foi extremamente positiva para ela na época da menopausa. Ela disse que ela se redescobriu, até porque eu já entrei na menopausa, a gente tem, é natural, né? O nosso corpo tem uma queda de libido, você fica mais, vamos dizer assim, você transpira mais, você se cansa mais rápido. E ela disse que o yoga trouxe vamos dizer assim, esse redescobrimento para ela. Para eu entrar, o yoga é interessante também para a questão da sexualidade? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. O yoga, bom, para menopausa, rapidamente, né, como eu comentei até ali no comecinho, o yoga, ele mexe com a química do nosso cérebro. Ele é uma prática que mexe com a química do cérebro. Então, quando você está, por exemplo, na menopausa, que seus hormônios estão um pouco bagunçados, o yoga vai ser muito positivo, né? Deixa acelerar na menopausa, você vai dizer. O yoga, ele atua no nosso sistema endócrino, então ele atua, bom, claro que a prática voltada para isso, né, vai ser ainda mais, né, eficiente, né? Dá pra gente fazer as posturas que vão atuar na nossa glândula, por exemplo, na tireoide, nas glândulas todas que trabalham essa liberação hormonal. Então, vai melhorar também o equilíbrio dentro do hemisfério do cérebro. E, consequentemente, ele vai ser positivo para a época da menopausa. Sim. Já para a sexualidade,
Eu acho que o yoga ele é uma prática que você se conhece, né? É uma prática que te coloca em contato com o seu corpo. Muitas vezes a gente não tem isso, né, Ana? No caso do dia a dia, a gente nem para sentir seu corpo, para sentir como você está realmente se sentindo, se você queria estar fazendo isso ou não, ou se você precisa ou não. O yoga, ele te traz um pouquinho mais desse olhar. Ele te traz mais familiaridade com o seu corpo e ele vai criando espaços, ele vai desfazendo bloqueios também, né? A gente tem muita coisa bloqueada aí, traumas, ou só emoções mesmo que ficaram presas no nosso corpo. E o yoga, ele promove esses bloqueios energéticos. Quando a gente promove os bloqueios energéticos, consequentemente, a gente vai ter aí alguma coisa vai refletir no nosso sexual também. Porque, por exemplo, que algum desequilíbrio sexual tem muito a ver com a energia do corpo também. Então, eu acho que é bem por esse caminho mesmo, né? O caminho do autoconhecimento, da autoaceitação, do autoamor. Consequentemente, eu me amo mais, eu me conheço mais, a minha vida sexual é óbvio que vai melhorar. Dani, você gosta de ter turmas com um número certo de alunos? Existe um número máximo? Ou cada professor estipula a sua turma, vamos dizer assim? Olha, nunca parei muito para pensar nisso, mas eu tendo a gostar mais de turmas menores. Uhum. É diferente, tá? Eu vou te falar. Turmas menores é interessante porque eu consigo observar melhor todos os alunos, fazer alguns ajustes e tudo mais. Inclusive, eu dou muita aula individual. 80% da minha agenda são aulas particulares. Eu tenho amor por dar aula particular. Se eu tô ali com o aluno, é como se fosse você fazer academia com um personal. É completamente diferente de você fazer sozinho. Então, só que tem também um outro lado, sabe? Você dá uma aula grande, uma turma, sei lá, de 30 alunos, ou para um evento, né? Eu dou aula para turmas maiores, normalmente em eventos. Eu faço muitos eventos de montar. Então, aí tem, às vezes, 50 pessoas. É uma delícia, porque é outra energia. Porém, eu não tenho como, né, observar os alunos, fazer ajustes. É mais uma questão de vamos curtir o momento. É uma prática mais cuidadosa para que ninguém calhe possa se machucar, né? E que fique bom para todo mundo. Essa é a diferença. Quando eu tenho uma turma muito grande, eu preciso de uma aula que sirva para todos. Quando eu dou aula para um aluno, eu consigo montar uma aula específica para o que ele precisa. Você criou um método chamado Práticas Meditativas para o Corporativo. Fala para mim o que é esse método, como é que ele funciona e, principalmente, claro, quais são os resultados dele. Eu comecei a perceber que as pessoas que batem na minha porta para procurar yoga são as pessoas que normalmente precisam menos de yoga, porque essa pessoa já despertou para aquilo. E cadê as pessoas que ainda não despertaram? Ou as pessoas que nunca despertariam se o yoga não fosse bater na porta delas? E eu comecei a perceber que o meio corporativo é um meio onde estão os maiores desequilíbrios, né? Enfim, mentais e emocionais, e desequilíbrios também de quantidades de horas trabalhadas, né? Excesso de trabalho. Todas essas cargas mentais, elas se acumulam muito mais no meio corporativo. E eu falei, eu quero levar o yoga para quem mais precisa e nunca vai me procurar. É o meio corporativo. Eu comecei dando aula de yoga no escritório e fui percebendo que a prática de yoga comum precisa ser adaptada para essas pessoas. Eu gosto de levar, como eu comentei, o que é possível para você, e principalmente que vai caber na sua rotina. Enquanto você trabalha 12 horas por dia, tá com sobrecarga mental, como que isso vai caber na sua rotina? Então, foi isso que eu fui criando com essa técnica, né? Então, essa técnica, ela é assim, elas são práticas, eu gosto de chamar de práticas meditativas, porque não é só yoga, tem diversas outras práticas, tem a meditação, tem as práticas respiratórias, que é outro ponto que eu trabalho demais. A respiração é extremamente importante para o nosso bem-estar, para o equilíbrio do nosso corpo como um todo. Normalmente, essas pessoas que estão sob quadros constantes de estresse respiram muito mal, respiram muito curto, e a respiração, ela é terapêutica, ela é medicinal. A respiração pode te curar de uma crise de burnout, de uma crise de ansiedade, ela pode te curar de doenças, inclusive. Então, dentro desse método, eu combino
todas essas práticas meditativas e outras também, que eu fui percebendo que são importantes, como escrever, como ter ali uns minutinhos para você fazer algo que traga alegria, ter um hobby que couber na rotina. Então, eu vou guiando esse pessoal do corporativo para que eles encontrem atividades fora do ambiente de trabalho, que tragam mais bem-estar dentro do ambiente de trabalho e que, principalmente, eles consigam colocar essas práticas que eles fazem fora também durante o expediente. Então, eu falo muito sobre a importância de fazer pausas durante o expediente, eu ensino o que eles podem fazer durante essas pausas. Então, o método consiste nisso, em transformar essas práticas meditativas no que caiba para o empresário, enfim, quem estiver no meio corporativo, e de forma simples, né? Para que eles entendam, eu quero falar a mesma língua que eles, não quero chegar lá e falar uma língua mística e zen, que ninguém vai entender nada. Então, eu trago tudo para facilidade, tudo bem. E qual é o retorno? Que retorno você tem desse método? O que eles te falam após a conhecer o método ou praticar, né? É uma grande descoberta para eles. O que eles mais falam é que é uma grande descoberta. Eles nem imaginavam que parar 5 minutos e respirar conscientemente pudesse trazer tanta clareza mental para eles depois. O que eu mais ouço era, Dani, eu nem imaginava que isso existia, eu nem imaginava que eu pudesse fazer. Eles conseguem dormir melhor depois de um tempo que eles colocam essa prática, né, na rotina. Então, melhora o sono, melhora a interação dentro das empresas. E o que não só as pessoas me falam, mas também um relato que eu recebo muito da empresa que contrata o meu trabalho, é que eles têm, de fato, uma diminuição com a ausência, porque foram de saúde, e que diminui até os gastos da empresa com saúde, né? Você sabe que eu estava conversando com um amigo ontem, e ele falou que nos Estados Unidos, ele estava fazendo uma reunião com uns gringos, e eles estavam dizendo que eles tinham descoberto e quando eles colocam práticas de yoga, meditação e atividade física, quando eles investem em entregar a atividade física na mão dos seus funcionários, o custo com saúde cai a tudo, gigantemente. E aí eles estão começando a investir. Fica muito mais barato para eles, por exemplo, investir, sei lá, 400 mil reais por ano, numa empresa muito grande, falando assim, em saúde e bem-estar, sai muito mais barato do que eles pagarem a saúde dos funcionários durante um ano sem proporcionar atividade física para eles. Então, assim, é tudo mais do que comprovado, né? Eu não estou inventando nada. A prevenção é mais barata, né? Não deixa de ser uma prevenção. A prevenção é muito mais barata. Nosso tempo chegou ao fim, mas eu divulguei aí seu Instagram. A gente vai passar um videozinho da Dani aí para encerrar, fazendo alguns movimentos para que vocês conheçam um pouco mais sobre o yoga. O yoga ou a yoga? Não importa. O yoga, o yoga em sânscrito, que é o idioma falado na Índia. Em alguns países se fala yoga. O yoga, ele é mais abrasileirado, mas não importa. Não importa, o importante é praticá-lo, não é isso? O importante é praticar. Dani, obrigada, um grande beijo. E deixa uma mensagem para a gente encerrar o programa aí para quem está te vendo. A mensagem que eu quero deixar é: façam pausas, então, durante o dia, respirem conscientemente, acessem as nossas redes sociais, a minha pessoal e a do Movimento Mais Leve também, porque tem muita dica de bem-estar. E sejam felizes, busquem o que divirta vocês. Obrigada. Obrigada, meu amor, um grande beijo. Gente, a gente tem um encontro na semana que vem, com certeza com um tema tão interessante quanto esse, um bate-papo gostoso. Então, um beijo para quem me acompanhou tanto pela AltV, quanto pela TV Guarulhos e pela Viva Web TV. Grande beijo e até semana que vem. Tchau.